Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal. Quem fala com vocês é o tio Rômulo. Povo ainda em recuperação, mas logo logo a gente vai estar firme e forte com vocês aí com as nossas lives, né? Tô jogando quietinho ali quando dá, no meu tempinho, o nosso DC World Collide, né? Tá avançando devagar, mas tô avançando. Provavelmente daqui a 4 dias deve ter alguma novidade no jogo. Eu acho que nesses 4 dias que vão se passar, eu acho que a gente já vai estar de volta com a câmera e tudo normal, como a gente era aí, né? Vamos dar mais esses 4 dias de descanso pro Titi aqui, que quando ele voltar, ele volta com a corda total, né? Pra vocês aí. Pô, olha só. Eu tô apresentando aqui pra vocês o Reverse 1999. Não é um jogo novo. Ele é um jogo de 2023, tá? Por que eu não trouxe esse jogo pro canal em 2024, né? Porque o meu canal, ele nasceu no finalzinho ali, né? Na verdade, ele renasceu, né? Pra quem me conhece sabe que a gente tinha um canal aí antigo, né? Que foi hackeado, a gente perdeu aí com mais de 20 mil inscritos. E a gente começou do zero em dezembro, janeiro de 2000. Na verdade, foi em dezembro de 2023, né? E aí a gente continuou no ano de 2024, agora a gente tá aí já chegando quase no final, né, gente? Caraca, o tempo voa. De 2025, acho que dezembro desse ano, ou janeiro de 2020, entre dezembro e janeiro de 2026, né? É dezembro de 2025 e janeiro de 2026, a gente faz aí os nossos 2 aninhos de canal. E se chegamos até onde chegamos foi graças a vocês, então já tô antecipando aí o meu muito obrigado. Mas voltando aqui, é um jogo que eu não trouxe para vocês no ano de 2024, porque é um jogo do estilo que eu gosto, mas com uma gameplay que eu não agrado, né? Eu não gosto muito de jogos de carta. Por exemplo, o Marvel, né? Marvel Mythic Maia é um jogo de tático, que eu não curto muito tático, mas o jogo tava muito bonito, mas é carta. Bicho, eu não me dou bem com carta, né? Sei lá, eu não gosto, mas é coisa minha. Não tô falando que o jogo é ruim e tal, porque ele é de carta, não. É porque eu não gosto, né? Por isso que eu não trouxe nada do Mythic Maia para vocês, não me agrada, tá? O outro motivo pelo qual eu não trouxe esse jogo também em 2024 é porque ele foi muito mal falado. Ele foi muito mal falado, né? Ele criticou bastante aí o Brasil, né? Só lembrar, gente, que esse jogo aqui, ele é um gacha, né? Ele é um gacha, RPGzinho. Eu vou mostrar aqui, vou jogar aqui um pouquinho aqui com vocês. Ele é um gacha RPG, né? Muito bonito mesmo. A arte sensacional. Isso é um jogo de 2023, minha galera. Olha isso aí. Muita história, tá? Bastante história, muita história. Quem assim entende um pouco de inglês, eu recomendo muito, mas muito que assistam, né, a história para entender o contexto, que é muito interessante. E como é que fala? Um outro pênalti também que eu não trouxe ele, além desse mal falar aí que eu vou explicar daqui a pouquinho, é que ele não tem português, né? Então nós passamos 2023, passamos 2024, estamos quase finalizando 2025 e esse jogo não recebeu as suas legendas em português, tá? Lembrando, galera, que esse jogo ele tem na Apple, ele tem para Android, na Google Play, ele tem na Steam e também tem para PC, né? Eu tô jogando no meu PC. Você pode fazer download direto do site oficial do jogo. Essas informações e links para downloads eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, né? Mesmo o vídeo sendo feito para um canal de games mobile, né? E eu vou colocar os links ali tanto da Apple Store quanto da Google Play. Eu também vou colocar o de PC, tá? Tanto Steam quanto o launcher padrão de PC. Para quem não jogou ele em 2023 ou não jogou ele em 2024, possa ter aí o prazerzinho aí de jogá-lo. Mas ele é um gacha, né, RPG de cartas que tem aquela temática do Genshin, mas não é gameplay, tá? De localizações, sabe? Cidade com nome diferente representa Itália. Cidade com nome diferente representa o Japão. Cidade com nomezinho diferente representa China. E eles representaram o Brasil aqui, se não me engano, é Tropical Pistola, Tropical, sei lá, tem um nome aqui, tem um nome que eles
que eles deram aqui pro Brasil, né? E, cara, eles falaram muito mal do Brasil, assim, não é que eles não falaram muito mal, né? Eles simplesmente falaram a verdade do que é do Brasil, mas a galera não gostou, né? Às vezes escutar uma verdade dói, né, cara? E quando eles falam alguma coisa que é realmente representativo do Brasil, a galera ficou muito chateada e acabaram dando bastante hate no jogo. Eu acho que foi por isso que ele nem foi tão abordado no Brasil, né? O segundo motivo pelo qual ele não foi abordado muito no Brasil é porque a grande maioria da galera aqui, desculpa gente, é preguiçosa, né? Se o jogo tá em inglês, tá um pouco se lixando se o jogo é bom, se o gráfico é bom, se a gameplay é legal. Não tá em português, eu não vou jogar, né? Porque eu não quero entender, eu não quero aprender o inglês, né? Eu mostrei aqui, eu tô explicando um pouquinho do jogo, da história do jogo pra vocês, né? E também nem que justificando, explicando por que eu não trouxe ele pro canal. Eu não trouxe ele pro canal justamente porque ele não tem em português, porque não é um estilo de jogo que a galera que me segue aí curte muito, tá? Ele tem muita história, vocês estão vendo aqui, eu expliquei pra vocês que ele é um jogo de muita história, mas bastante história mesmo, tá? E agora a gente vai cair na primeira gameplay pra vocês verem. Cara, 80-90% das pessoas que seguem aqui o canal do Tio Rômulo não curte muito jogo desse estilo aqui não, tá? Eles não curtem mesmo. E é por isso que eu não trouxe ele no ano de 2024. Tá, você já explicou. Agora, por que você tá trazendo o jogo agora, em 2025? Vamos lá. Eu tô trazendo ele porque ele tá fazendo um collab, cara, com uma coisa que eu gosto pra caramba. Apesar de eu não ter jogado muito, eu joguei pouco, né? E o pouco que eu joguei eu gostei do jogo. Confesso que eu não segui a linha temática do jogo porque eu acabei me afastando um pouquinho das consoles, que é um collab que ele tá fazendo com Assassin's Creed, tá? Então a gente vai ter personagens aqui da Assassin's Creed, o Enzo vai estar aqui, né? Quem já viu o live action, né, do Assassin's Creed deve ter gostado pra caramba, que foi muito bom aquele live action, eu gostei pra caramba também. E tem muitos games, inclusive tem 2 jogos de Assassin's Creed de temáticas diferentes do padrão que ele joga na console, que eu já joguei, já trouxe pro meu canal, não esse, né, eu trouxe pro meu canal antigo, que, cara, agrada e agrada muito, tá? Não deixa a desejar. E esse aqui, cara, na minha opinião, é um jogo muito bonito, tá? Com história sensacional, com os gráficos maravilhosos, temática top, a jogabilidade também é muito boa, porém, cara, é carta, né? Eu não gosto muito de jogos, cara, que tem carta, tá? Não gosto mesmo, bicho, tá? Não é porque o jogo, ele... eu não gosto, né? Ele tem carta e eu não gosto, que eu não vou deixar de trazer pra vocês, né? Tanto é que eu fiz a gameplay do Mythic Maia, eu trouxe pra vocês, né? Mas eu achei muito bonitinho, cara, o jogo. Deixa eu ver aqui, meu povo. Acho que eu vou juntar essas duas aqui. E vou... acho que eu vou juntar aqui. Vamos ver essa daqui. I can't agree more. Fine. Pronto. Óbvio que lá pra frente, cara, vai ter o alto, né? A gente vai ter o automático. E aí as cartas ficam um pouco mais fáceis pra jogar. Mas geralmente, cara, games de carta, não sei se vale a pena jogar no alto, entendeu? É um padrão diferente do que a gente tá acostumado, né? A gente que tá acostumado mais com... é que eu tô vendo as cartas, tá, gente? A gente tá acostumado mais com gacha RPG Idol, né? Que fica tudo no automático, não tem que se preocupar com muita coisa. Só se preocupa em colocar alguns equipamentos fortes nos seus personagens, né? E fazer combinação de times. Isso que é importante pra gente nos Idol RPG Gacha. Aqui não é bem assim, saca? Aqui não, aqui você tem que pensar, velho. Aqui você tem que pensar, né? O alto funciona, mas nem tanto. E acaba você tendo que
escolher o seu time de forma correta, além de pensar numa boa estratégia das cartas, né? Lembrando que as cartas, se você não conhece as cartas, se é a primeira vez que você vai jogar algum jogo, a grande maioria dos jogos, né, te mostra a habilidade da carta. Eu tô no tutorial ainda, vocês estão vendo, né? Se você fixar, né, Aqui tá no tutorial me mostrando, tá vendo? Se você segurar por um determinado... No tutorial vai ficar difícil. Mas aqui, ó, se você segurar, pressionar o seu dedo ou o mouse em cima da carta, ele te mostra o que a carta faz. Tá vendo? Ele dá 200% de dano real, né? Dano e desarmando o profissional ali. O profissional foi ótimo, né? Olha que bonito, olha. Eu acho muito bacana. O que, assim, me chamou a atenção nesse game foi justamente a parte mágica. Eu gosto muito de magia, né? E... Opa, tô fazendo confusão. Vamos colocar esses dois. É que eu fiz 2 movimentos. Eu perdi aquela carta ali. O que eu tava falando, gente? Porque o cara me atacou ali e eu fiquei... Rapaz, eu esqueci o que eu tava falando. Mas enfim, eu gosto muito de jogos com magia, né? E as cartas, às vezes, me perturbam um pouquinho, porque eu tenho que pensar aqui pra fazer uma coisa ou outra. E geralmente, cara, esses jogos assim, eles não são ruins, tá? Eles demandam bastante tempo pra você imaginar aí, pra você pensar de forma correta, né? Qual carta você vai usar e montar uma boa estratégia pra você aí. Tá? Eu esqueci. Você pode também selecionar, né, qual alvo você quer atacar. Vamos atacar com esses 2 fortes aqui, ó. Eu gosto muito quando ela escreve a magia e lança. Acho muito legal. Olha isso aqui, ó. Toma. É muito massa, velho. Lá pra frente, como eu falei pra vocês, vai ser liberado o automático, né? O que vai permitir que vocês talvez nem pensem direito. Mas é aquilo que eu te falei, cara, às vezes é melhor você jogar no manual. Vou sair daqui pra vocês verem o que eu falei, que é o do collab, né? Essa aqui é a última fase. Deixa eu sair daqui. Então aqui, cara, cadê o bichinho? Não, acho que é aqui não, no Kill Rank. Sai fora, não é isso que eu quero não. Onde é que tá? Aqui, no Summon, né? Você tem aqui já o collab, né? Eu tenho 2 coelhinhos aqui. Eu acredito que vale a pena você fazer o summon de 10, porque ele já fala, 10 summons garante pra você um personagem de 5 estrelas. Então, se você for jogar, cara, jogue 10, né? 10 summons. Jogar de 2 em 2, de 1 em 1, eu não sei se ele vai... eu não sei se ele tem esse... pelo menos eu não vi aqui, galera, tá? Eu não vi aqui nenhum contador, tá? Eu não vi nenhum contador aqui do summon. Tipo assim, eu fiz 2, aí falta 8. Fiz 4, aí falta 4, né? Eu não vi isso aqui. Assim, o legal é que eles estão colocando magia no Enzo, né? Mas tudo bem. O Enzo é foda. Tá? Então tem o Enzo aqui, que faz parte do collab. Justamente, eu só tô fazendo vídeo, cara, por causa do Assassin's Creed, tá, cara? Por causa do Assassin's Creed 2, né? Só por causa desse collab que eu tô fazendo vídeo. E também, como eu não trouxe para vocês esse game em 2024, né? Eu decidi então trazer agora em 2025. Para quem não conhecia o jogo, conhecia um pouquinho, já mostrei a gameplay, tá? Falei das polêmicas que o jogo trouxe, né? De ter apresentado o Brasil aí de forma verdadeira e real. E o pessoal não gostou de ouvir a verdade, ficou muito chateado e acabou dando bastante hate no game. Outro pênalti que eu achei no jogo: se você traz para o jogo algo que representa o Brasil, se você tem uma fase aqui, né? Uma cidade, um campo, um local que representa São Paulo, né? Que é o lugar aqui que eles estão representando. Pô, velho, por que eles não trouxeram legenda em português, né? Isso foi uma falha gigantesca aí, na minha opinião, da produtora. Se você traz a representatividade de uma nação, de um país, para dentro de um jogo, e o jogo não tem sequer a legenda
da linguagem desse país, ficou um negócio meio nas coxas, né? Então, assim, eu acho que eles pecaram nisso daí. Não pecaram em dizer as verdades que disseram lá na apresentação de São Paulo dentro do jogo. Falaram muita verdade, falaram de roubo, de assalto, de corrupção. Quem é que não sabe que o Brasil vive disso, né? Mas, para mim, pecaram e muito em não trazer para nós a linguagem em português. Cara, eu tô apresentando o jogo para vocês. Não sei se vocês vão jogar. Quem for jogar, eu desejo toda boa jogatina e toda sorte nos Summons. Acho que vale a pena, quem não tá com um jogo em mente ainda, esperando algo sair de novo, quiser tentar a sorte aqui no Reverse 1999. Lembrando que ele é um jogo de 2023, beleza? É um jogo de 2 anos atrás, mas continua belo como se fosse um lançamento de 2025. Show? Cara, não esquece de deixar o like aí. Deixa o seu comentário também, se você já conhecia o jogo, se você sabia desse fato, né? Que o Brasil é representado dentro do jogo e o pessoal ficou chateado com isso. E o que você achou do jogo, se você vai jogar, se você vai testá-lo agora em 2025. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Eu fui. Forte abraço e até os próximos vídeos. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.